Para compreenderem as Escrituras, vamos continuar estudando a carta aos Hebreus, capítulo 12, agora a partir do versículo de número 16. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Então, estamos aqui com uma instrução deste escritor da carta aos Hebreus a respeito do caminho que estamos trilhando do Egito, isso é, da escravidão, do mundo, da ignorância, da falta do culto de adoração a Deus, da falta da presença do Espírito Santo. Estamos nesse caminho para o lar da glória, para a terra prometida, como esteve o povo de Israel. Então, o autor da carta aos Hebreus está dizendo que nesta caminhada nós temos que ter uma vida de santidade, nós temos que ser batizados com o Espírito Santo, nós temos que receber o poder do alto para podermos resistir no dia mal. Temos que nos revestir de toda a armadura de Deus, porque realmente estamos num caminho como o deserto, quando o povo de Israel saiu do Egito. E estamos agora num caminho para a eternidade, que todos os personagens do Antigo Testamento, todos os que viveram antes do batismo com o Espírito Santo, eles não alcançaram a promessa. Por quê? Não foram batizados realmente com o Espírito Santo. Porque João Batista, quando anunciava a vinda do Messias, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, do Filho de Deus, do Filho do homem, ele disse, sobre quem ver descer a pomba, aquele que me chamou, aquele que me vocacionou, me disse isso, que sobre aquele sobre quem você vir descer o Espírito Santo, este é o que batiza com o Espírito Santo. Então este é o que tem a resposta final para a nossa vitória, nessa nossa caminhada para a terra prometida. Então durante essa caminhada, nós temos que andar na presença de Deus, andamos com Deus. Deus vem habitar em nós agora. Não foi assim no Antigo Testamento. Embora Moisés tivesse orado, quem dera todo o povo recebesse o mesmo Espírito que eu recebi. Mas o povo ainda não tinha essa liberalidade dos céus que só veio acontecer no Messias. Por isso essa grande expectativa quanto ao Messias. O Messias vai nos ensinar tudo. Quando vier o Messias, nós vamos saber o que fazer, vamos conhecer a Deus, vamos saber realmente o que Deus está dizendo, vamos entender e vamos ter capacidade, poder, condição, autoridade para cumprir, para realizar. O que é isso? Que profecia é esta? Senão que o Messias, Jesus, batiza com o Espírito Santo. Porque quem dá este poder para entendermos a palavra, termos aqui força, autoridade, poder para pregar essa palavra, entendimento para compreendermos as Escrituras como realmente elas estão ali determinando. Porque até o período de Jesus, o povo era como ovelhas sem pastor. Cada um se desviava pelo seu próprio entendimento, pelo seu próprio caminho. Foi isso que Ezequiel profetizou. O povo tem um coração de pedra, tem a lei de pedra escrita lá pelo dedo de Deus, entregue a Moisés, mas que não entrava no coração. Era pedra, era letra, e a letra mata. Aquela busca do entendimento da letra levava-os à confusão religiosa. Como hoje alguém ir à aula da escola dominical e você vai conversar com essa pessoa e ele continua não entendendo praticamente nada, ele não sabe nada, não grava nada, não entende, muito menos talvez o professor também, são cegos guiando cegos, era como na sinagoga. Jesus chegou na sinagoga e disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. O povo, ao saber da sua infância, da sua mãe, que teve um filho ao qual José havia dito que não era dele e ia fugir para o Egito, todos sabiam da história.
Então, com tal história familiar, como que agora ele vem nos ensinar? Ele foi expulso, queriam matá-lo, queriam apedrejá-lo, porque eles não têm experiência com o batismo, com o Espírito Santo que muda a nossa vida, muda a nossa mente. A palavra de Deus começa a brilhar, resplandecer, somos iluminados pelo Espírito Santo para ouvir a voz de Deus e entender exatamente o que Deus está dizendo, o que Deus quer, o que agrada a Deus, o que Deus gosta. Então, neste caminho agora é um novo caminho que Jesus abriu. Este caminho é iluminado, embora seja estreito, nós passamos, andamos por ele sem nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, porque é o Espírito Santo que nos guia, é o poder do alto, não é a nossa mente humana. A mente humana nunca acertou o caminho. A mente humana inicia um caminho estreito, em pouco tempo já desviou o ângulo e já está à esquerda, ou já está à direita, já está perdido, não sabe mais para onde ir, não sabe mais o que fazer, cria uma instituição fazendo tudo errado. Estão completamente equivocados, completamente errados no que fazer, no que podem, no que não podem, proíbem o que não deviam proibir, permitem o que não deviam permitir. Eles não sabem, não conhecem a Deus, não sabem realmente o que a palavra de Deus, as Escrituras estão orientando. Isso só é possível através do batismo com o Espírito Santo. Essa é a promessa, é isso que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, vão falar. O Espírito e a noiva dizem, vem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós temos que ouvir o que o Espírito diz às igrejas. E algo muito importante é que a carta aos Hebreus não tem medo de mencionar essa questão do Espírito, dos Espíritos, do nosso Espírito, dos anjos serem espíritos ministradores. Há milhares de anjos, há milhares de espíritos entre nós, falando, comunicando, guardando, livrando. São espíritos, são invisíveis, agem, se movem como espíritos. O anjo é um espírito, Deus é espírito. João também não tinha medo, ele não tinha nenhuma dependência denominacional, religiosa, para que ele evitasse de falar sobre esse relacionamento espiritual e falar que aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, eu também o amarei e me manifestarei a ele e virei eu e meu Pai e habitaremos com ele. Então essa é a verdade. Ele realmente vem e habita conosco, realmente fala conosco, realmente nos move. Move desde as nossas mãos, nossos pés, até a nossa mente, o nosso pensamento. Ele vem conosco, nos ajudando a pensar, nos ajudando a refletir, nos ajuda a entender a palavra de Deus. Ele perscruta todas as coisas, até as profundezas de Deus. Ele conhece a Deus, ele é Deus, ele nos revela a Deus. É isso que nós precisamos, sempre precisamos. Desde o Gênesis, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então há um interesse do Espírito de Deus na criação. Há uma participação do Espírito de Deus. É após essa palavra de revelação de que o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas, é que vem a palavra da criação. A criação está intimamente relacionada ao Espírito Santo. E toda a criação foi feita para a habitação do Espírito Santo. Nosso corpo, ele foi feito de tal maneira que veio Deus e soprou o Espírito em nossas narinas. E então nos tornamos alma vivente. Nós somos alma vivente, somos um novo ser dos céus, um novo ser de Deus. Como Deus criou todas as coisas, os anjos, arcanjos, querubins e os homens. E as mulheres e os homens como um ser autônomo, autêntico, com toda a sua capacidade, com toda a sua participação. O homem escolhe louvar, o homem escolhe obedecer a Deus, o homem escolhe amar, o homem escolhe comer do fruto que Deus mandou ou não. Quando obedece a Deus, está em santidade, está em justiça. Quando desobedece a Deus ou dá ouvido à serpente, está em pecado.
está em desobediência. Então nós temos que dar ouvido ao Espírito. A nossa vida agora deve ser em espírito. Nós devemos ser espirituais. Quando somos espirituais, vivemos com Deus, porque Deus é espírito, temos relacionamento espiritual, temos compreensão espiritual. A compreensão espiritual é celestial. Tiago diz que a compreensão terrena é diabólica, é animal, vai para o inferno, é pervertida. É um mundo pervertido, é um mundo que jaz no maligno. É esta compreensão carnal terrena. Mas quando nós somos espirituais, quando nós nascemos de novo, nascemos da água e do Espírito, então nós realmente já somos seres celestiais, já habitamos nos lugares celestiais. Habitamos já no reino de Deus, habitamos já nas regiões celestiais com Deus, já estamos em espírito habitando com Deus. Deus já habita conosco. Já somos levados para o reino do Filho do seu amor. Somos transformados, somos transladados, porque Deus nos libertou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Então, nessa caminhada que nós acabamos de ler este versículo, não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú. Então, nessa caminhada, você não pode ter uma vida imoral nem profana. O imoral é o que pratica a imoralidade, em todos os sentidos. Todas as relações ilícitas, todas as formas indevidas da imoralidade que desagrada a Deus e foi colocada ali em Atos dos Apóstolos como uma das exigências para que os gentios não praticassem as relações sexuais ilícitas, que não haja nenhum imoral. Isso não agrada a Deus. Deus não admite essa relação sexual ilícita, porque Deus ama, Deus preserva a família, a herança, como vemos aqui, ou profano, como Esaú. O escritor da carta aos Hebreus explica o que é ser profano, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Então, o profano é justamente o que estávamos aqui falando. O profano, na verdade, é o que despreza as coisas do Espírito. Ele despreza as coisas sagradas. Ele profana as coisas de Deus, as coisas sagradas, que na verdade, para nós, em realidade, são as coisas espirituais, são os dons espirituais, é o batismo com o Espírito Santo. Então, que não haja nenhum imoral ou profano que despreze essas coisas que estamos aqui falando para compreendermos as Escrituras. Que temos que ser batizados com o Espírito Santo, temos que ser espirituais, temos que andar em espírito, temos que adorar a Deus em espírito e em verdade, temos que nascer de novo da água e do Espírito. Então nós vemos que Esaú foi profano. Por quê? Ele, por uma refeição, uma única refeição, quer dizer, a comida, questão carnal, o cheiro da carne, o poder se alimentar, para ele, uma refeição tinha mais valor do que uma bênção espiritual. Então, por uma única refeição, vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Então, a bênção da primogenitura para Esaú não valia tanto quanto ele poder comer. Então, aqui é um belo exemplo da espiritualidade. Veja o que o espírito, o que a herança espiritual, o que a bênção que Jacó recebeu de ser considerado o herdeiro de Isaac, o herdeiro da promessa de Abraão. Para Jacó isso tinha todo o valor. Isso é a vida eterna. Esse é o Espírito. Isso é ter o Espírito de Deus habitando em você. Não tem outra coisa melhor do que viver assim. O homem não dá valor. O homem não, quando ele tem, ele não reconhece o valor de uma grande mansão, que pode ser a qualquer momento destruída pelo fogo, como lá em Los Angeles. Mas o homem será solitário, triste, infeliz numa mansão. O homem será feliz numa casinha com tudo básico, desde as paredes, o telhado, os móveis, os cômodos, se ele tem uma boa companhia, se ele tem uma família, se ele tem comunhão,
se ele tem confraternização, se ele tem amor. Se há amor no lar, há tudo. Pode ser em qualquer cidade do planeta Terra. Pode ser lá no alto da montanha. Pode ser uma casinha lá no vale. Pode ser em qualquer lugar. Você está com quem você ama. Você está conversando. Você ouvir pela manhã alguém falando com você boas palavras. Alguém preparando algo bom para você. Bons momentos de vida. Isso faz o ser humano feliz. Assim você é feliz. Você tendo vida com abundância. Vida que você compartilha com quem você ama. Quando você aprende a amar, então, as pessoas, você é feliz em qualquer lugar. Em qualquer casa. Não importa que você tenha a mansão. Não importa que você tenha o casebre. Mas não é isso que vai trazer a sua felicidade. Realmente não é o dinheiro quem vai trazer a sua felicidade. Você pode ter o dinheiro e ser feliz. Mas você também pode não ter o dinheiro e ser feliz. Desde que você tenha o suficiente, como Jesus diz, não andeis ansiosos. Se tens o que comer, o que vestir, estejais satisfeitos. Aprender a estar satisfeito com a vida. Com o pão nosso de cada dia, com a vida que se renova. E o alimento, como os pássaros. Quando Jesus nos compara aos pássaros, ele diz, o passarinho acorda todo dia, começa a cantar e sai para se alimentar. Ele volta para sua árvore, volta para o seu cantinho, canta mais um pouco e dorme. Essa é a vida do passarinho, ele está feliz. Amanhã é um novo dia. E eu confio que o alimento vai estar pelo meu caminho. Eu vou achar, eu vou conseguir. Então, se você tem o seu trabalho, se você tem o seu sustento, e você tem a sua família cantando ao seu lado, como um passarinho, que não está sozinho, está sempre em bandos, em grupos, você também será feliz. Seja em que cidade for, em que bairro for, em que lugar for, para onde você mudar. Você foi obrigado a mudar para um bairro mais distante, aquela situação mudou, aconteceu alguma crise, alguma coisa, todos estão sujeitos a isso. As pessoas lá na Califórnia, por um tempo, ou talvez pelo resto da vida, muitos vão sair da mansão e vão morar num quartinho, num quarto alugado, numa pensão, num hotel, de acordo com a sua condição. Mas a família, com as crianças, com o pai, com a mãe, com os amigos, com os vizinhos, com certeza serão felizes se viverem bem, se viverem em amor. Agora, se você tem o privilégio de viver com Deus, de ouvir Deus, de Deus te contar alguma coisa nova toda manhã, Deus te chamar, Deus conversar, Deus te amar, Deus te entender, então você é eternamente feliz. Por isso somos eternamente felizes. Seja aqui, seja no Brasil, seja na Europa, seja onde for, na Ásia, na África, na Oceania, na América do Norte, no Alasca, onde for. Se estamos com Deus, se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei. Com gozo irei, comigo vai. Que Deus te abençoe, que Ele te batize com o Espírito Santo, que você seja feliz com Deus eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.